E a gente segue falando deste tema dentro da nossa programação, no nosso quadro de saúde e vida saudável. Oferecimento JK Centro Médico, Laboratório e Vacinas. Qualimed Diagnósticos, Radiologia Avançada. E o período de fim de ano é marcado, pelas festividades do Natal, Ano Novo, além das férias. No entanto, o que para muitos é motivo de comemoração, para outros é um momento em que as crises de depressão e ansiedade se tornam mais comuns. Esse conjunto de emoções, nem sempre positivo, ganhou o nome popular de dezembrite. Para nos ajudar a entender um pouco como essa espécie de transtorno se manifesta, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a psicóloga Lívia Carvalho. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, pessoal. Então, bem popularizado como nome, então vamos visualizar que como fenômeno é real. Exatamente. Como nomenclatura, ela não tem um conceito na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, mas os sintomas são reais, né, doutora? Como fenômeno é real. Como nomenclatura não, porque não existe um CID de classificação. Mas é real a percepção de uma mudança de humor, tanto numa queda para tristeza, ansiedade, sensação de vazio, dificuldade de lidar com as circunstâncias que vão surgindo próximo ao final do ano, como as festividades, as reuniões familiares. Então, é real como fenômeno. E o fechamento de ciclo, eu acho que para muitas pessoas também tem essa dificuldade. A gente viu aí na reportagem, o ano terminou, tem muita gente que escreve no papel as metas, aí se não tem uma metazinha que está cumprida, já fica ali angustiado, né? Sim. Verdade, existe todo esse levantamento de demandas para o ano seguinte e aí tem tudo que foi feito ao longo do ano, tudo que está por vir no ano seguinte. Então esse fechamento de ciclo faz as pessoas trazerem uma reflexão do que foi feito e do que tem por fazer. Então esse checklist que as pessoas vão fazendo de fiz, não fiz... Sentimento de cobrança. Cobrança pelo que não foi feito. E também por uma expectativa, uma ansiedade muitas vezes catastrófica de não fiz nada. Quando acabou tudo. E também essa expectativa do futuro, Como é que vai ser? Se eu não fiz durante esse ano, como vai ser no próximo ano? Então, fica também uma ansiedade muito grande para o ano seguinte. Doutora, é interessante também a gente abordar que às vezes não se trata só de pessoas que sofrem de depressão, têm algum transtorno. Às vezes pessoas que não têm isso podem sentir também esses sentimentos. Sim, sim. Existe uma maior probabilidade das pessoas que já têm uma condição instalada, então uma pessoa que já tem transtorno instalado, ela vai ser mais afetada por essas datas, que a gente costuma dizer que são alterações de humor por condições sazonais, mas existem muitas outras condições que podem alterar o humor. Essa do final do ano é por uma questão de período, de época, fechamento de ciclo, abertura de um novo. Aí tem questão cultural, tem questão social, que influencia na forma como as pessoas sentem e pensam, principalmente, que é um alerta que se faz para todo mundo que está em casa. Fique atento ao fluxo de pensamentos que você estabelece no fim do ano, para que você faça metas reais, pautadas e avalie também de forma real, porque as pessoas acabam também... Às vezes fazendo comparações com outras pessoas, isso dificulta, injustas, porque a realidade de cada um é muito individual. E em relação aos sintomas, como a gente pode identificar? Será que eu estou tendo um sentimento, algum sintoma aqui de dezembrite? Dá para a gente identificar, doutora, isso? Dá sim, dá para identificar. Porque assim, uma das coisas que eu costumo dizer é, nossas emoções, elas são naturais. Todo mundo sente tristeza, todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, alegria, enfim. A intensidade e a frequência é quem vai nos dar, opa, isso não tá bem. Porque é o quanto eu sinto, com que frequência sinto. E aí isso você vai ter que observar com mais clareza, né? Mas assim, especificando quais os sintomas, é aquela ansiedade? Ansiedade, tristeza, queda no humor, isolamento social, que já seria um comportamento. Então essa observação de comparação, essa sensação de vazio,
de angústia. Isso reflete também na saúde, né? A pessoa sente sintomas até com dor de cabeça, não consegue dormir. Coração acelerado, sudorese, que a gente chama de sintomas fisiológicos. A pessoa não consegue controlar, mas o nível de ansiedade alta, principalmente, de medo, que também é comum, vai trazer esses sintomas físicos que vão gerar sensações que não são muito agradáveis. E é importante também observar se esses sintomas eles aparecem só apenas no final de ano, para saber se há desempate, né? Sim, porque esses sintomas podem aparecer ao longo de todo o ano, mediante circunstâncias diferentes, mas chegou o final do ano, você começa a ter essa queda de humor, essa sensação de ansiedade para o ano seguinte, angústia, vazio. Só nesse período, todos os anos, então você está tendo esses sintomas de alerta para o popularmente conhecido dezembrite, né? Pois então a gente vai falar assim, quem está em casa, né, já está aí se preocupando com essas metas que não foram cumpridas, já está aí com algumas outras preocupações. Como é que a psicologia ela pode ajudar essas pessoas, doutor? Ótimo. No final do ano, essas reflexões, elas naturalmente vão acontecer. Quem já está mais habituado a pensar sobre si, a ter um autoconhecimento, vai sentir menos o impacto do fim do ano, porque essa pessoa já tem o hábito de avaliar a sua vida de forma clara, concisa. As pessoas que são menos, que têm menos essa organização mental, ela vai ter mais dificuldade. Então, o que é que a gente pode fazer? Fazer isso de uma forma mais racional, mais organizada, mais real, com um nível de expectativa menor. E a terapia é uma coisa que pode ajudar. Uma das coisas que eu digo é faça micropassos, porque não vai executar o que você planeja para o ano seguinte tudo de uma vez. Então, se você fraciona isso em pequenas etapas e vai fazendo isso todo dia, a gente não vive nem no passado nem no futuro, a gente vive no agora. Você só vai sentir que você está vivendo se você estiver presente aqui e não lá na frente nem lá atrás. Essa questão de escrever no papel é uma boa dica? Desde que você consiga lidar com isso, né? Você precisa ter essa maturidade, essa facilidade de lidar com esses objetivos. Se você sentir dificuldade de lidar com o teu concreto, porque o papel torna aquilo concreto. Porque às vezes coloca o papel, coloca a data, né? Coloca ali a data e aí às vezes isso gera aquela expectativa, não conseguir, às vezes pode atrapalhar, né? Principalmente quem já tem tendência a ter esses sentimentos, né? Então escrever é uma boa forma de organizar, porque às vezes você coloca na mente de eu quero passar num concurso, eu quero melhorar a minha saúde, mas não coloca isso fracionado. Como é que eu vou passar no concurso? Como é que eu vou melhorar a minha saúde? Então, você escreve o item, mas você também escreve os passos que você tem que dar em cada momento, em cada etapa do ano. E vai fazendo esse planejamento não só no final do ano, mas a cada semana, a cada mês, para ver se você está cumprindo ou não, né? A senhora falou a respeito da terapia. Então, as pessoas que já sabem que vão sentir esses sentimentos no final de ano, pode começar essa terapia, né, esse tratamento até antes, né? Antes, e tanto antes, quando você percebe os sintomas que está tendo, aí já você vai remediar. E se para o ano seguinte também você poder desenvolver um ano de uma forma mais leve. Eu até costumo dizer que nem todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo pode se usufruir dela. Porque precisar, quando você já vive uma condição de adoecimento emocional, você vai remediar. Mas se beneficiar dela, todo mundo pode. E a gente agradece a sua participação, as suas dicas, né? Espero que quem está em casa acompanhando, né, possa de alguma maneira ser beneficiado com essas dicas que eu achei bastante interessante. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Espero que tenha ajudado o público em casa.